Chegou a Copa do Mundo e os campeonatos estão paralisados. O Botafogo, assim como vários outros clubes brasileiros, deram férias para seus jogadores. Então é um momento muito bom, muito oportuno para a gente conseguir analisar melhor o nosso elenco. O que vem pela frente no segundo semestre, quem sai, quem fica. Aqui no canal a gente tem feito vários vídeos analisando área por área, peça por peça, o elenco do nosso glorioso. Analisamos os laterais, os zagueiros, os volantes e dessa vez vamos analisar os goleiros do Botafogo. O gol, talvez a posição mais carente, mais precária do elenco do Botafogo. Antes de iniciar essa análise, eu peço para você deixar o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Pois é, meus amigos, como mencionei no início do vídeo, hoje é dia de analisar os goleiros do Botafogo, ou os projetos de goleiro do Botafogo, né? Talvez aí, hoje o Botafogo tem à sua disposição os piores goleiros dos últimos 15 anos do Botafogo. Fácil. Desde Jefferson, quando Jefferson retorna ao Botafogo em 2009, o Botafogo em 2008 tinha o Castilho, que era um goleiro que sofria várias críticas. Em 2007, um ano antes, o Botafogo teve um revezamento de goleiros, assim como está tendo esse ano, que também foi muito ruim. O Botafogo tinha Max, Lopes, tinha Marcos Leandro, Roger, tinham vários goleiros que não conseguiram se adaptar ao Botafogo. Pois bem, quando o Jefferson chega em 2009, o Botafogo meio que consegue sustentar, ele consegue ali criar uma longa carreira em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. O Jefferson é eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro durante várias vezes, chega à seleção brasileira, então o Botafogo ficou tranquilo com o Jefferson no gol. Depois dele, tiveram outros goleiros que também mereceram destaque, como o Gatito, que virou aí recentemente um ídolo da torcida. Também teve o Lucas Perry, que passou bem aqui pelo Botafogo. Teve também o John, campeão da América, campeão brasileiro. E numa dessas épocas teve o Sidão, que fez ali um campeonato bom, ok, pelo Botafogo em 2016, se eu não me engano. Teve o Elton Leite no início de 2017, que foi um goleiro também ok, mas nenhum deles foi tão ruim quanto os goleiros atuais. Neto, Léo Link, Raul e o Christian Lor, que, enfim, ainda não apareceu, têm se revezado no gol do Botafogo e cada um tem sido pior que o outro. Começando pelo Neto, né, talvez aí o disparado o que mais falha. Quando o Neto chega em 2025, todos apostaram que era uma boa movimentação do scout do Botafogo no mercado. O Botafogo estava perdendo o John, sendo vendido para o Nottingham Forest, e chega o Neto, um goleiro de ex-seleção brasileira, um goleiro com um currículo, né, invejável, jogou no Barcelona, na Juventus, no Arsenal, né, passagens por times marcantes. Então todos apostaram que seria uma boa movimentação do Botafogo. Pois bem, Neto chega e começa a sina dele no gol do Botafogo. Primeiro, já no ano passado, a primeira falha dele no jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Vocês vão lembrar, o Botafogo vencia o jogo por 1-0 e sofre um empate através de uma falha do Neto. O jogo foi para os pênaltis e nós fomos eliminados. Então já custou um campeonato para o Botafogo, a Copa do Brasil de 2025. Pois bem, depois dali o Neto se lesiona até de uma maneira grave, fica 3 meses longe dos gramados e acaba culminando com o final da temporada. Quando a gente retorna para o início desse ano, o Botafogo dá uma segunda chance para o Neto, né? Vamos colocar o Neto para trabalhar. Pois bem, o Neto volta a falhar mais uma vez. Começa a ter sucessivas falhas no Campeonato Carioca. Jogos contra o Flamengo, né? Nos custou ali a eliminação ali do Campeonato Carioca. Então o Neto foi barrado. Pois bem, o Botafogo troca de treinador e com a chegada do Franklin Carvalho, o Neto ganha uma terceira chance no Botafogo. Pois bem, terceira chance essa que ele continua desperdiçando porque continua falhando, né? Falhas agora clamorosas nessa reta final, né, de ciclo do Botafogo o fez perder totalmente a paciência do torcedor alvinegro. O Neto, na minha opinião, ele é até um bom goleiro. Só que, cara, não deu certo, não adianta. Com a camisa do Botafogo, não funcionou. Ele entra inseguro, talvez até com um tipo de soberba, na minha opinião, e falha. Falhas clamorosas, falhas que tiram pontos do Botafogo. Não é aquele tipo de, o Botafogo ganhou 3-0, aliás, 3-1, e teve uma falhazinha do Neto ali e tal, mas que não teve nenhum tipo de dano. Não, o Botafogo perde pontos.
O Botafogo deixa de vencer partidas ou deixa de empatar partidas porque o Neto entrega um gol. Então, o Botafogo hoje, que tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, muito deve-se ao goleiro Neto, que tem sucessivas falhas, né? Então, na minha opinião, hoje o Neto é carta fora do baralho, né? É descartável. O Botafogo tem que conseguir arrumar um tipo de empréstimo, um tipo de rescisão amigável de contrato, enfim, tem que falar para o empresário do Neto dar o jeito dele de procurar um outro clube, procurar alguém que o queira, né? Então, o torcedor hoje do Botafogo fica muito esperançoso de, ao final da Copa do Mundo, o Neto ter novos ares e conseguir um novo clube para ele. Enfim, Neto hoje tem que ser carta fora do baralho. Léo Link. Léo Link ainda é um cara que tem um ponto de interrogação na torcida do Botafogo. Porque desses três, talvez o Léo Link foi o que tenha falhado menos. Entretanto, a falha dele foi muito pontual, que foi naquele jogo contra o Barcelona pela Libertadores, que nos eliminou de uma Libertadores, né? Então é um ponto assim, embora seja menos falhas do que o Neto, por exemplo, é uma falha muito preponderante, né? Então o Léo Link, na minha opinião, o pior dele é o mental. O Léo Link, ele se abala muito quando falha. E como é um goleiro novo, né? Eu acho que o Léo Link pode ser trabalhado. Talvez, né? Não tem como o Léo Link ser titular do Botafogo. Mas o Léo Link, eu acho que ele ainda é um goleiro de futuro. Ele vem da base do Atlético Paranaense, que é uma base que forma muitos bons goleiros, né? Hoje a gente tem o Everton na seleção e campeão aí pelo Palmeiras, que é da base do Atlético Paranaense. Tem o Bento também, que é da base do Atlético Paranaense. Tem o Léo Link. Então o Atlético Paranaense, ultimamente, tem formado bons goleiros, né? E o Léo Link ainda pode ser, ainda que evolua na sua carreira. Talvez o Botafogo consiga arrumar um empréstimo para ele continuar jogando, para ele ganhar confiança em outro lugar, né? E voltar ano que vem para ser ali o goleiro reserva, para ser a segunda opção no gol do Botafogo. Mas hoje também não há clima para ele sustentar a titularidade. Então o Léo Link até pode continuar no elenco, né? Mas eu acho que ele pode ser emprestado para ganhar mais minutagem, mais experiência, voltar para o gol do Botafogo, ou até mesmo uma venda, talvez uma venda para que o Botafogo consiga ali algum retorno financeiro com o Léo Link, né? Eu acho que o Botafogo tem como ainda ter frutos com o Léo Link, diferentemente do Neto, que é muito velho, então não tem poder de mercado, ninguém vai querer comprar o Neto, ninguém vai querer gastar dinheiro com o Neto. O Neto é rescisão amigável ou empréstimo. O Léo Link, para se livrar dele, o Léo Link é um empréstimo para ganhar experiência ou uma venda para lucrar. São situações diferentes. Embora nenhum dos dois mereça titularidade, são situações diferentes. O Neto é descartável. O Léo Link ainda dá para se aproveitar alguma coisa, seja no futuro com mais experiência ou com o dinheiro de uma venda. Raul. Na minha opinião, o Raul é um goleiro de time pequeno. O Raul veio para o Botafogo ali no ano de 2024, proveniente ali de um time pequeno do Campeonato Gaúcho, né? Se eu não me engano, foi o São José. Então, ele é aquilo, ele é um goleiro que vai entrar, não vai comprometer, não vai ter falhas clamorosas, como o Neto estava tendo, mas também não vai salvar o Botafogo, não vai fazer o Botafogo ganhar campeonatos. Não é um goleiro com status para ser titular do Botafogo. O Raul é um goleiro para compor elenco. Então, se o Raul ficar no elenco do Botafogo para ser terceiro goleiro, para ser um goleiro ali competitivo ali, né, compor alguém quando alguém se machucar, né, quando alguém for suspenso, ele ficar ali no banco, né, ser o terceiro goleiro, então entra um reserva e ele compõe ali o banco de reservas, até vai, mas não tem como a gente apostar no Raul para ser o camisa 1 do Botafogo. Então, na minha opinião, o Neto ou poderia também sair, buscar novos ares, se ele quiser realmente ter uma carreira jogando de titular, ou se limitar a ser o terceiro goleiro. O Raul não pode nem ser o reserva imediato. Na minha opinião, o Raul não tem condições de ser o reserva imediato. Raul tem que ser um cara para compor elenco, para ser um terceiro goleiro, né? E, na minha opinião, para ser terceiro goleiro, pode ser o Raul, mas o ideal, o mundo ideal, a terceira opção dos times tem que ser alguém da base. Então, hoje, na minha opinião, o Raul, ele ocupa um espaço que poderia ser do Christian Lor, que é um goleiro jovem, que é um goleiro que tem passagem pela seleção do Equador, é um goleiro que se espera muito do futuro e que poderia já estar frequentando mais o vestiário do Botafogo, poderia estar frequentando mais os jogos, estar fazendo mais parte do elenco, e não está, porque o Botafogo tem 3 goleiros experientes que ocupam esse espaço. Então, o ideal hoje
era o Botafogo se livrar de todos esses goleiros, contratar 2 novos goleiros e o Christian Lohr ser o nosso terceiro goleiro, ser a terceira posição, né? O mundo ideal, já foi dito isso, que em cada posição os times tenham alguém da base, né? Só que sendo uma terceira opção. Exemplo, você tem 2 laterais direitos, o terceiro tem que ser da base. Você tem 2 centroavantes, o terceiro tem que ser da base, alguém para já ir ganhando espaço. No gol a mesma coisa. Você já tem 2 bons goleiros, 2 goleiros experientes, o terceiro tem que ser um jovem da base para ir ali adquirindo experiência, estando no plantel com a equipe. Então hoje o Botafogo perde uma grande chance de colocar o Christian Lohr como terceiro goleiro e já dar mais experiência ao menino, porque tem outros 3 goleiros experientes que se revezam e ninguém dá solução, ninguém dá jeito no gol do Botafogo. Então, um cenário ideal, um mundo perfeito, seria o Botafogo se livrar de todos esses goleiros, ir atrás de 2 novos goleiros e deixar o Christian Lohr como terceira opção. Porém, é um cenário muito improvável, muito difícil o Botafogo ir no mercado atrás de 2 goleiros, né? Talvez o Botafogo vá atrás de um goleiro e se livre de alguém. Então, existe essa diferença entre o cenário ideal, o mundo perfeito, e o que deve realmente acontecer. No mundo perfeito, no cenário ideal, o Botafogo se livrava de todos esses, né? Rescindia com o Neto, se livrava do Raul também, e emprestava o Léo Link, por exemplo, ou vendia o Léo Link para fazer um dinheiro e contratava outros 2 novos goleiros. Mas o que deve acontecer mesmo o Neto deve ser realmente descartado, deve ser ali dispensado ou mandado para outro lugar. O Botafogo deve ir atrás de um novo goleiro. Esse novo goleiro ainda não temos um nome definido, né? Muito se falou no primeiro semestre do Tadeu, do Goiás, foi ali ventilado. Também foi falado sobre o Lucas Arcanjo, do Vitória. Também foi falado sobre o goleiro Matheus, lá do Estrela Vermelha, da Sérvia. Então são opções que o Botafogo vai ter aí agora nesse segundo semestre, mas o ideal é que pelo menos depois de todo esse movimento de Copa do Mundo, o Botafogo retorne um mês depois, né? Um mês para negociar com alguém e conseguir trazer um novo goleiro para realmente assumir a titularidade do Botafogo, né? Dar segurança à equipe. Todo bom time começa por um bom goleiro. Então, se o Botafogo tem pretensão de alguma coisa nesse segundo semestre, tem que ir atrás de um novo goleiro para o Botafogo. O segundo, na minha opinião, ficaria ali com o Léo Link, né? O Léo Link que poderia ser o segundo goleiro do Botafogo, ou ele emprestado, e aí dá o espaço ali pro Raul, enfim, eu acho que é isso que deve acontecer. Na minha opinião, ia todo mundo embora. Mas o que deve acontecer é o Neto realmente ir embora, o Raul deve ficar, não sei se tem tanto mercado assim, o Léo Link também, se não for vendido, também vai ficar, e o Botafogo ir atrás realmente de um novo goleiro para assumir a titularidade. Então é isso, galera. Se você ficou até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Grande abraço, saudações alvinegras.